E se o discurso ético mais famoso da história humana não for um convite à passividade, mas tipo um manual de táticas de sobrevivência e de rebelião moral? Nossa, essa é uma premissa que já vira a mesa logo de cara, né? Pois é. Hoje a nossa missão nessa exploração é mergulhar fundo nas raízes do texto de Mateus 5, dos versos 1 ao 12, as famosíssimas bem-aventuranças, só que tem um detalhe. Um detalhe que muda o jogo todo. Exatamente. Nós temos em mãos um conjunto de anotações que propõe uma lente teológica muito, mas muito específica para ler esse texto. É um estudo etimológico baseado numa perspectiva que eles chamam de trinfanista. Vamos desempacotar isso, porque não é uma leitura comum. Primeiro. Sim, porque senão a pessoa fica perdida logo no primeiro conceito. Exato. Na visão triofanista que guia essas anotações, Deus não é visto naquela dinâmica tradicional de pessoas separadas, sabe? Deus é definido estritamente como o Espírito Eterno Criador. Jesus, por sua vez, é entendido como o Espírito encarnado como Filho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a própria essência original, eterna, onisciente, onipotente e onipresente. Certo, mas assim, lendo o material preparatório, eu me deparei com uma ressalva bem forte. O termo filho não deve ser interpretado no sentido paterno e humano que a gente costuma usar no dia a dia. Isso me gerou uma dúvida imediata, confesso. É a primeira coisa que vem à mente. Né? Se estamos redefinindo a estrutura, por que manter a palavra filho? Isso não gera uma confusão, tipo, na hora para quem lê? Olha, essa é uma excelente provocação. O material defende que o uso de filho aqui tem um sentido puramente criacional. É como se funcionasse como um marcador de estado. A essência é a mesma, mas a forma de manifestação muda. Então, Jesus seria o Espírito Santo manifesto num corpo físico tangível, histórico. Isso. E o Pai, nessa mesma leitura, é esse Espírito Santo onipresente manifesto num corpo metafísico. Então, quando o texto relata interações entre Jesus e o Pai, não estamos lendo sobre duas entidades distintas batendo papo. É a mesma essência. Exato. É sobre a comunicação interna da própria essência divina, operando nessas dimensões diferentes, a material e a metafísica. Caramba, é um paradigma bem complexo. É quase como, tipo, a física quântica operando na teologia. A mesma partícula existindo em estados diferentes. É uma ótima analogia. E com essa fundação estabelecida, a gente pode olhar para o cenário onde o discurso acontece. As notas destacam bastante os versículos 1 e 2. Jesus vê a multidão e sobe o monte. Historicamente, a arte, os filmes pintaram isso como um retiro bucólico. Uma caminhada poética na natureza, né? Com passarinhos cantando. Exatamente, para inspirar grandes pensamentos. Mas o texto-fonte detona essa imagem, não é? Totalmente. A realidade, baseada no cruzamento de dados históricos que temos aqui, era muito mais brutal. O Império Romano dominava a região com mão de ferro, a tensão política era sufocante, a expectativa por um Messias militar libertador estava estourando. E a multidão estava lá exigindo coisas. Sim, não estavam lá apenas para ouvir uma palestra de moral e ética. Havia uma demanda física, um assédio mesmo, constante, por curas, milagres e liderança política. Lendo as referências, me pareceu muito menos com um retiro contemplativo e muito mais, tipo, com a manobra de um CEO de uma mega corporação. Como assim? Sabe? Fazendo um isolamento estratégico urgente para não ser engolido pelas demandas operacionais do dia a dia. Há paralelos aqui com passagens como João 6, logo após a multiplicação dos pães. Quando tentam fazer dele rei à força. Exatamente. A multidão tenta usar força bruta para fazer de Jesus um rei terreno ali na hora. Havia um risco real iminente da missão ser sequestrada por interesses políticos de curto prazo. Subir o monte, então, era estabelecer uma fronteira física. Era criar uma barreira geográfica natural. O isolamento permitia focar no círculo mais íntimo de discípulos e, fundamentalmente, orar. E é bem nesse ponto da oração que o material apresenta uma das ideias, assim, mais peculiares dessa perspectiva triofanista. Sim, eu marquei essa parte também. As notas descrevem a oração de Jesus no monte como um processo pedagógico feito em modo self-talk, falando consigo mesmo. Olha,
Aqui eu preciso confessar que eu torci o nariz durante a leitura. Fiquei meio cético. Causa um estranhamento mesmo. Muito. Se Jesus é a própria essência encarnada e a oração é um self-talk, ou seja, ele falando consigo mesmo em outra dimensão, isso não soa incrivelmente teatral? Como uma encenação, você diz? Sim. Por que externalizar o diálogo em voz alta? Acaba parecendo que ele estava apenas, sei lá, atuando para os discípulos anotarem no caderno. Como o autor dessas notas defende esse mecanismo sem parecer falso? A defesa dele se baseia na ideia de alinhamento e modelagem. Não é uma encenação vazia, mas uma demonstração física necessária de uma realidade espiritual. Como a forma encarnada está sujeita a todas as limitações humanas, tipo espaço, tempo e fadiga? Fadiga real, cansaço físico. Sim, então externalizar a comunhão com a forma metafísica, infinita, reforça essa submissão voluntária do corpo à essência eterna. O material argumenta que é pedagógico porque ensina os discípulos sobre a dependência absoluta que a humanidade precisa ter do Criador. Mas não é só uma aula? Não, também é real porque reconecta a forma física exausta à sua fonte inesgotável. É tipo um macróscomos se comunicando com o microcosmos para recarregar as baterias. Isso muda a textura da cena. Faz mais sentido. E falando nessa questão de fadiga, humanidade, o texto desmantela um mito histórico enorme. A visão superpopular de que Jesus era um nômade. O asceta vagando pelas estradas de terra sem teto. Isso, a frase famosíssima, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, criou essa imagem do desabrigado sagrado. Não é, mas as evidências compiladas aqui vão para outro lado. É um ponto crucial para entender a logística daquele ministério. O estudo demonstra que havia sim uma residência fixa. O eixo geográfico deles alternava bastante entre Nazaré, a cidade de origem, e Cafarnaum. Eles tinham uma base de operações. Exato. Um local para recuperação física, convívio, preparo logístico. O ministério era itinerante nas estradas, claro, mas a estrutura por trás não era o caos do nomadismo absoluto. Havia um refúgio. Entender que havia uma casa, uma base de onde ele saía, traz um peso ainda maior para a decisão de subir a montanha. O monte tem um propósito muito específico. O material ressalta a coreografia dessa cena. Jesus sobe, senta-se e abre a boca. Parece redundante, né? Demais. Para olhos modernos parece uma péssima redação. Afinal, a pessoa não fala sem abrir a boca. Mas a literatura judaica antiga não gasta pergaminho à toa com obviedades. De jeito nenhum. A postura de sentar-se para ensinar era marca máxima de autoridade oficial de um rabino na antiguidade. Não era uma roda de conversa casual. Além disso, a topografia inteira da cena grita uma mensagem codificada para o público judeu daquela época. E é um paralelo com Moisés. É um espelhamento intencional do Monte Sinai. Moisés subiu o Sinai para receber a antiga lei, que foi mediada para um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Já Jesus sobe e senta-se no novo Sinai, não para receber. Para proferir a nova lei. Exatamente. A expressão abriu a boca é um marcador literário no mundo antigo que avisa, olha, prestem atenção, a revelação de peso absoluto está prestes a fluir. É o legislador ditando os novos termos da realidade. E o choque vem logo na primeira palavra. Eles redefinem completamente o que é a felicidade humana. O versículo 3 abre com bem-aventurados. No grego original, makarioi. Nossa cultura, associa a felicidade a reações externas, né? Totalmente. A conta bancária tá cheia, o dia está bonito. A promoção no trabalho saiu, o time ganhou. Mas o estudo bate de frente com isso. Como a etimologia explica a mecânica dessa palavra? Makarioi. Makarioi não pertence à mesma família de palavras que a gente usa para descrever aquela alegria passageira de ganhar um presente. No grego clássico, descrevia um estado de graça e privilégio que era, assim, imune às flutuações do mundo exterior. Imune, como um escudo. Sim. Era uma palavra frequentemente associada aos deuses no Olimpo grego, justamente por serem intocáveis pelos sofrimentos humanos. O que o texto faz é revolucionário.
Ele pega essa palavra reservada para os deuses e a aplica a seres humanos de carne e osso. A mecânica de Makarioi é que ela não é construída sobre o que acontece com a pessoa do lado de fora. E sim sobre a âncora interna. Perfeito. Sobre a âncora interna que o indivíduo possui com o Criador. E quem são essas pessoas blindadas com essa felicidade inabalável? A resposta do versículo 3 é chocante. Os pobres de espírito. No grego, ptokoi. E mais uma vez, as notas alertam para um perigo enorme em lermos isso com o filtro moderno. Ah, achando que é só ser uma pessoa humilde, que fala baixo e é educada. Isso. A imagem original que as nossas fontes revelam é muito drástica. Ptolhui descreve o mendigo absoluto, aquele que está encolhido na sarjeta e não tem recurso nenhum, mas nenhum para oferecer. A distinção etimológica que é vital. Havia outra palavra grega para descrever o trabalhador braçal, aquele que tinha pouco dinheiro, mas conseguia sobreviver com o suor do próprio rosto, sabe? Mantinha a dignidade do trabalho. Ptorhui, por outro lado, é a falência total, a dependência de esmolas para não morrer de fome. Transportando isso para o espírito, é o reconhecimento aterrador de que não há mérito moral interno. Não há currículo de boas ações ou status intelectual que impressione o Criador. A imagem que me ajuda a visualizar isso, e acho que para quem nos ouve também vai funcionar, é a de um recipiente, um copo. Uma boa metáfora. Se o copo humano está cheio do próprio ego, cheio de convicções arrogantes e autossuficiência, não há espaço para mais nada. A água nova simplesmente bate e transborda. Vai para fora. Exato. O processo de ser putoishoi é esse ato voluntário e muitas vezes bem doloroso de esvaziar esse copo até a última gota. O raciocínio é puramente lógico. Apenas um vácuo interno absoluto pode ser preenchido pela totalidade de Deus. É por isso que a promessa para esses mendigos espirituais é a posse imediata do reino dos céus. Uma imagem exata, o vácuo que puxa a presença divina. E a dificuldade de engolir esse texto só aumenta. Logo no versículo 5, nos deparamos com a ideia dos mansos. Aqui reside talvez um dos maiores conflitos com a mente contemporânea. Ah, sem dúvida. Nossa sociedade enxerga a mansidão como um defeito estratégico gravíssimo. O mundo corporativo e as dinâmicas de poder ensinam que ser manso é ser passivo, é ser o capacho, é aquela pessoa que não sabe impor limites e é engolida. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O estudo revela algo que altera 100% a percepção do texto. Eu admito que foi a minha parte favorita do documento. A etimologia da palavra, né? Sim, a palavra original grega é praeis. Eu sempre li manso exatamente como você descreveu, alguém sem capacidade de reação, alguém fraco. Mas a história dessa palavra conta uma narrativa de força brutal. Como é esse histórico? No grego antigo, praeis era frequentemente utilizada no contexto militar e agrícola. E detalhe, ela não descrevia animais fracos ou medrosos, de jeito nenhum. Era o termo técnico e específico para descrever um garanhão. Um cavalo de guerra selvagem. Isso, um animal que possuía uma musculatura imponente, um poder de destruição maciço no campo de batalha, mas que havia passado por um processo longo de doma. Quando o cavalo se torna pratoés, ele não perde um único grama de força ou músculo. O poder continua lá. A diferença é que todo esse poder agora responde perfeitamente ao freio, ao comando sutil do cavaleiro. Olha, essa explicação muda a regra do jogo totalmente. Então, mansidão no sentido original não é a ausência de capacidade bélica, é a escolha deliberada de não utilizar essa capacidade para fins egoístas. Exatamente. É o poder absoluto sob controle absoluto. É ter o conhecimento, os recursos e a força para destruir um argumento ou até uma pessoa numa discussão, mas escolher exercer essa força com gentileza e domínio próprio. A verdadeira fraqueza para os gregos e para esse texto é a falta de controle sobre os próprios impulsos. A raiva descontrolada que nós idolatramos hoje não é força, é o cavalo selvagem correndo cego rumo ao abismo. E a promessa ligada a esse autocontrole é gigantesca. Herdar a terra.
o que, segundo o material que a gente analisou, possui um cumprimento duplo, certo? Certo. Há o aspecto prático de viver com plenitude sob a soberania divina hoje, mas tem uma promessa escatológica, literal, de herdar a nova terra reconstruída. E o detalhe é que essa conquista não se dá empunhando uma espada ou passando por cima dos outros, mas pela capacidade de submissão ao comando correto do cavaleiro divino. Fascinante. E a quebra de expectativas não para. Continua no versículo 4, quando o discurso aborda os que choram, os pensenho-tuntes. Olhando superficialmente, pode parecer uma glorificação da tristeza, como se estar em depressão fosse uma virtude religiosa. Mas o material mostra que não é bem assim. Não é qualquer choro. Exato. Esse lamento é incrivelmente específico. Não é um luto genérico por perder um emprego, bater o carro ou enfrentar uma crise financeira. O lamento dos pensenho-tuntes é um choro de natureza moral e cósmica. É uma dor aguda, profunda, que surge ao olhar para a corrupção do próprio coração, aquela sujeira que a gente esconde, e ao mesmo tempo para a fratura sistêmica do mundo ao redor. É uma crise de consciência coletiva e individual ao mesmo tempo. Sim, é a angústia de quem percebe o abismo colossal que existe entre a santidade imaculada do Criador e a brutalidade e injustiça da experiência humana do dia a dia. O mecanismo de consolação prometido não é um simples tapinha nas costas tipo vai ficar tudo bem. É intervenção direta. Isso, intervenção e restauração. A dor genuína pelo pecado atrai a cura divina como um ímã. E essa vulnerabilidade interna evolui de forma muito interessante para uma ação instintiva e urgente no versículo 6. Fome e sede de justiça, a Dikaiō Tsuni. Novamente, a gente precisa afastar nossa cabeça da ideia dos tribunais modernos, o fórum, o direito civil. Não é sobre ganhar um processo na justiça. Longe disso. Justiça aqui aponta para a retidão, a conformidade inegociável com a vontade de Deus. Mas eu questiono essa metáfora da biologia, fome e sede. Como é possível sustentar um nível de desespero biológico contínuo por algo tão abstrato quanto a retidão? Biologia é justamente a chave para entender o peso dessa exigência. Pensa bem, quando o corpo físico é privado de água ou de comida por muito tempo, todas as outras prioridades desaparecem. O status, a conta bancária, nada importa. O cérebro entra em modo de sobrevivência puro. Exato. Fome e sede não são hobbies casuais que você pratica no fim de semana. O que o texto argumenta é que a busca pela retidão deve assumir essa mesma característica instintiva de sobrevivência no espírito. Não é um desejo secundário que você coloca na lista de resoluções de ano novo. É a urgência de quem entende que, sem essa justiça, a vida perde o oxigênio. Literalmente não tem sentido. E a promessa de que essas pessoas serão fartas revela que o Criador responde a essa fome desesperada e genuína com o suprimento infinito. Essa fome exige uma pureza de foco que, pelo que vemos, culmina no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Kataroi tekardia. A gente vive na era da ironia, do cinismo corporativo, onde ter segundas intenções, fazer networking por interesse, é quase um requisito de sobrevivência social. Como o estudo destrincha essa pureza que vai tão na contramão de hoje? Bom, primeiro precisamos lembrar que na biologia judaica antiga, o coração não era visto como a sede das emoções românticas. Não é o símbolo do Dia dos Namorados. O coração era o centro de comando de todo ser humano. Intelecto, vontade, raciocínio lógico e decisão. Tudo saía dali. Então, limpar o coração não é só segundoso. Não. Kataroi significa ausência total de contaminação e de hipocrisia. É a integridade absoluta. Sabe aquela pessoa que não tem divisões internas? Que não age buscando vantagens ocultas no jogo social? Que é exatamente a mesma pessoa no escuro, quando ninguém está vendo e sob os holofotes. E isso é de uma transparência assustadora. E é que a gente chega num dos pontos mais contundentes que são sustentados pela lente triofanista que mencionamos lá no início do nosso mergulho. Ah, sim. Aqui as notas apontam para um literalismo que, olha, me pegou de surpresa. A recompensa para os puros de coração é ver a Deus.
No universo evangélico clássico, na teologia tradicional, isso costuma ser interpretado metaforicamente, né? Sentir a comunhão durante um culto, perceber Deus na natureza e tal. Mas a perspectiva triofanista rompe com isso. Rompe completamente. O material argumenta que a visão será ótica, visual, literal mesmo. Eu fico pensando, como isso se sustenta se a essência divina é um espírito invisível? Esse texto, com outros, como a primeira carta de João e a primeira carta aos Coríntios. E o estudo argumenta que o Pai, ou seja, o Espírito Santo onipresente, possui uma manifestação tangível em um corpo metafísico lá na dimensão celestial. Então há uma forma. Sim, o argumento é que o véu que separa a percepção material humana dessa realidade metafísica vai ser completamente rasgado, retirado para esses que são puros. A promessa é a contemplação real e frontal dessa glória, o que, cá entre nós, eleva a recompensa a um nível físico e muito tangível dentro da realidade da eternidade. É uma perspectiva vertiginosa até de se imaginar, visualizar o metafísico. E se a gente reparar, notem que toda a estrutura do discurso até este ponto focou na engenharia interna do ser humano, o trabalho dentro da pessoa. Mendigos de espírito, poder interno controlado, choro moral, fome biológica pela retidão, intenções cristalinas lá no centro de comando. Perfeito. Mas o próprio texto dá uma guinada agora, vira a chave. O estado interno precisa transbordar obrigatoriamente para a ação no mundo externo e nas relações sociais. O versículo 7 introduz os misericordiosos, os eleômanes. E as notas simplesmente destroem aquela ideia romantizada da compaixão do sofá. Ah, o famoso curtir e compartilhar a tragédia alheia nas redes sociais e achar que fez a sua parte. Exatamente. A misericórdia aqui não é um sentimento afetuoso que você assiste de longe pela TV tomando um café. A etimologia de eleômanes exige ação. Exige o ato de sujar as mãos. Literalmente. É a decisão ativa e incrivelmente custosa de se colocar no exato lugar de vulnerabilidade do próximo que caiu e, mais do que isso, ajudar a levantar, mesmo que isso drene os seus recursos. O princípio que Jesus estabelece aqui, que as notas destacam, é a lei da semeadura divina. Aquele que opera em misericórdia ativa, que suja a mão na lama do outro, constrói uma espécie de conta corrente espiritual. Ele garante a mesma misericórdia da parte do Criador quando o inevitável julgamento de falhas chegar. E essa exigência de sujar as mãos, de agir, se agiganta no versículo 9, com os pacificadores, os ireneopoi. E olha, se conectarmos isso à explicação que a gente teve agorinha há pouco, sobre o garanhão domado, a imagem se completa de um jeito brilhante. Porque a palavra significa literalmente fazedores de paz. Não é alguém que torce pela paz ou que não arruma briga. Construir paz não é sentar em um canto silencioso, ignorando os problemas e conflitos do mundo ao redor, só para manter a própria calma mental. Muito longe disso. Promover paz exige intervenção direta, exige entrar no fogo cruzado, mediar o atrito constante das relações humanas, desarmar explosivos emocionais e até estruturais. É um trabalho pesado de engenharia social e espiritual. Sim, não são pessoas que se escondem da guerra com medo de se machucar. São agentes, portadores daquele poder controlado que caminham voluntariamente para o meio do campo de batalha com um único objetivo: instalar a reconciliação. Comprar a briga da paz. Isso. E a recompensa é o título mais alto que o texto oferece: serem chamados filhos de Deus. Lembrando que filho aqui é no sentido criacional, de reflexo, não biológico humano. Exatamente. Não por nascimento natural, mas porque o caráter de quem constrói essas pontes de paz no meio da guerra reflete de forma perfeita a natureza do próprio Criador. Faz todo sentido. E aqui a gente esbarra com força no choque de realidade dos versículos 10 a 12. A física básica ensina que toda ação gera uma reação oposta e de igual intensidade. Injetar compaixão extrema, fome inflexível de justiça e tentativas ativas de paz, dentro de um sistema humano que lucra justamente com a exploração, com a manutenção do ego e da violência, isso vai gerar atrito imediato.
vai gerar explosão, para ser mais exata. A perseguição descrita sob a palavra diocomenoi não é um azar do destino, não é falta de sorte. É o resultado matemático da colisão frontal entre a ética do monte e a ética romana da força bruta que reinava e que, de certa forma, ainda reina. O choque é estrutural e inevitável. Quem tentar viver essa economia invertida do esvaziamento pessoal e do poder controlado vai com toda certeza atrair a fúria de quem venera o poder abusivo e o status a qualquer custo. E para sublinhar a certeza inegociável disso, o autor de Mateus, ou melhor, o compilador histórico do texto grego, utiliza um recurso literário fabuloso chamado ingrusão. Inclusão. Na antiguidade, sem ter como colocar um texto em negrito, itálico ou destacar com marca-texto amarelo, a galera usava essa técnica, certo? Como funciona exatamente essa engenharia literária na prática para o ouvinte visualizar? Pense numa rima temática que fecha um ciclo. Observe bem, no versículo 3, a promessa para os mendigos espirituais, os pobres de espírito, é claríssima. Deles é o reino dos céus, certo? Certo. Agora, pula para o versículo 10. A promessa reaparece de forma idêntica, mas agora para os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Funciona literalmente como as 2 fatias de pão em um sanduíche. Que estrutura genial! É muito inteligente. Essa técnica literária desenha um círculo de contenção em volta do texto todo. A mensagem subjacente é que tudo que está dentro dessas 2 frases idênticas, ou seja, o choro pelo mundo fraturado, a mansidão do cavalo domado, a misericórdia ativa, a pureza de coração e, claro, a perseguição, tudo isso constitui o pacote inegociável da cidadania desse novo reino. É um design textual impressionante. Costura tudo. Porém, a exigência final do versículo 12 é disparado a que mais assusta. Exultai e alegrai-vos, diz o texto, quando houver calúnias, ofensas e mentiras contra você, devido a essa sua postura moral. Sendo bem franco, exigir alegria e exultação no meio da difamação e da dor infligida propositalmente por terceiros soa quase psicopático aos ouvidos modernos. Como a gente consegue processar essa lógica emocional sem parecer insanidade? A chave é entender de onde vem o gatilho dessa exultação. O foco central do texto não é de forma alguma celebrar o masoquismo. Não é gostar da dor em si. A calúnia só tem valor espiritual se atender a 2 condições: se for confirmada como uma mentira absoluta e se for sofrida especificamente por causa do alinhamento com a missão divina. Tem que ser por causa da justiça, não porque a pessoa foi apenas inconveniente. Exato! Tem muita gente sendo chata e achando que é perseguição divina. Mas quando a perseguição é real e atende a esses requisitos, o ressentimento deve ceder lugar à validação absoluta. Ser atacado pelas forças da injustiça sistêmica é a auditoria externa perfeita de que o indivíduo está caminhando na direção certa. O incômodo do sistema é o seu troféu. Caiu a ficha agora. É a prova de fogo. Sim, e Jesus eleva o status dessas pessoas perseguidas, colocando-as no mesmo patamar histórico e heróico dos grandes profetas que o mundo antigo rejeitou e decapitou. A matemática desse novo reino afirma que o grande galardão, ou seja, a recompensa imensurável que os aguarda, torna qualquer perda de reputação ou segurança terrena insignificante quando colocada na balança da eternidade. Impressionante. Ao olharmos em retrospecto para todas essas anotações e para as raízes etimológicas que a gente cavou hoje, a profundidade do que foi revelada é transformadora. Palavras que estavam desgastadas pelo tempo e pela repetição religiosa ganharam contornos de exigência radical. Fica muito claro que a verdadeira felicidade impenetrável, a makarioi, e a retidão inflexível, a dikaiosine, requerem o esvaziamento completo do nosso copo de arrogância humana. Requerem o poder assustador, mas sob total controle, do cavalo de guerra domado. Requerem uma urgência biológica de sobrevivência mesmo, por justiça. Uma pureza transparente, invisível aos olhos destreinados
e muita coragem de sujar as mãos na lama do outro para promover a paz, sempre sabendo que a consequência imediata pode ser a rejeição feroz da multidão e do sistema. É a fundação de uma realidade que opera 100% de cabeça para baixo em relação à nossa. Um rei que sobe a montanha, fugindo do populismo e das demandas imediatistas, não para organizar um exército físico, mas para ditar a constituição do próprio ser interior. Exato. O campo de batalha é interno. Ao fecharmos a análise desse material incrível e dessa perspectiva triofanista única, a gente percebe que o impacto dessas palavras obviamente não se limita ao primeiro século e à poeira da Galileia. As ramificações e os desafios chegam até nós hoje intactos. Pensando em tudo que nós conectamos e desempacotamos hoje, que tipo de implicação, algo que talvez a gente não tenha percebido à primeira vista, o texto lança como um peso sobre a nossa realidade moderna e acelerada? Olha, a implicação mais subversiva surge quando a gente faz um simples exercício de imaginação sociológica em cima dessa lente. Pensa comigo. Toda a nossa infraestrutura global contemporânea de economia de mercado que exige consumo infinito, a política que é inteiramente baseada na dominação retórica do oponente, do mercado de trabalho ultra focado na promoção implacável do próprio ego, até as redes sociais, que vendem a validação externa constante baseada em aparências. Toda essa gigantesca máquina gira puramente em torno de métricas de conquista, exposição e acúmulo. É um sistema construído sobre estar cheio. Exatamente. A provocação final que emerge como um soco dessa teologia das bem-aventuranças é a seguinte: o que aconteceria amanhã se a humanidade repentinamente decidisse que a única fundação real de valor econômico, social e moral não é o sucesso externo, mas sim o estado de pitoche, a mendicância de espírito? Se repentinamente a ficha caísse e descobríssemos que a única riqueza que importa é estar esvaziado de si mesmo para dar lugar à presença do Criador e que o verdadeiro poder é o cavalo de guerra que escolhe não atropelar os outros. Meu Deus, o sistema entraria em colapso. Todo o nosso império global de status e competição desmoronaria antes do fim do dia. E a grande virada de chave do texto é propor que o silêncio que se seguiria a esse colapso não seria um vazio terrível, seria o primeiro som autêntico da nova Terra. Uma inversão completa que demoliria o mundo de aparências como conhecemos hoje, apenas para poder reconstruí-lo do zero absoluto, sobre uma rocha inabalável. Fica esse convite incômodo, mas necessário, para processarmos profundamente o impacto e as fissuras que essas fundações morais ancestrais causam nas estruturas das nossas vidas diárias. Assim concluímos o nosso mergulho profundo por hoje. Muito obrigado para quem acompanha a nossa análise. Até a próxima busca.